Pessoal, fiz aqui a organização, tá, para as próximas semanas. Uma até o dia 14, eu vou botar uma atividade, tá? 14 é o dia da aula da gente. Então a gente tem hoje, domingo, segunda e terça para cumprir esse cronograma aqui, porque eu vou botar essa atividade na segunda-feira 13, a aula da gente é às 3 da tarde, né? Então eu boto aí aproximadamente no início da tarde para fechar aí até as 14 da terça-feira, para quando a gente começar a aula terça-feira a gente já ter essa atividade finalizada, tá? Que vai contar como nota do segundo bimestre. Então vai contar disso aqui, ó. Isso daqui é revisão, tá? Do capítulo do Kurose. Esses dois capítulos já estão lá no mural, tudo bem? E essa seção 1.5 é aquela de encapsulamento e de projeto em camadas, que a gente já estudou. Isso daqui é um arremate, tá? Da introdução de redes. Vocês podem estudar aí de 2 a 26 esse conjunto de páginas. Aqui fica um pouco mais extenso, mas a gente vai ver esses itens agora, tá? Do capítulo 2. Então, a gente vai ver princípios de aplicações de redes. Eu botei aqui as páginas separadas para vocês conseguirem fazer um bom planejamento de estudo, tá? O Web HTTP, da página 72 e 85. A seção 2.3 a gente não contempla, que é algo mais voltado para a graduação, tá? Que lida com atraso. A seção 2.4 é sobre e-mails, tá? Os protocolos que são utilizados por e-mails. E a seção 2.5 sobre DNS. Então os temas de hoje vão ser esses aqui: princípios de aplicações de rede, HTTP, protocolos de e-mail e DNS. Ok? Então, esse é o planejamento para até terça-feira. Aí o planejamento da semana que vem, a gente estuda UDP e TCP, né, através do livro do Douglas Comer. Esse eu não coloquei ainda, coloco quando a gente tiver aula na semana que vem, tá? Desses dois temas. E vou colocar para leitura também o próximo capítulo do livro de fibras óticas, tá? Cabos óticos. Esse é bem mais prático. Eu gostei dele, tá? Então, lida bastante com o que Tardelli e com o que Isadora falaram, né? naquele nosso último encontro. E agora sim a gente vai ver a parte mais prática dos cabos, tá? Sai um pouco da parte teórica, né? Da parte ótica, e vai mais para a parte prática, da parte da construção dos cabos óticos. Então esse é o planejamento para até dia 21, na véspera das férias, né? Então isso que a gente tem. Eu acredito que esse daqui a gente gera uma atividade, esse daqui com certeza a gente gera uma atividade para o bimestre 2 e esse daqui é atividade para o bimestre 3. Porque eu descobri que até o final desse carinha aqui a gente tem que ter nota do bimestre 1, 2 e 3. A gente só tem uma nota, né, do bimestre 1. Então vamos gerar mais duas notas do bimestre 2 e do bimestre 3. Ok? Então, deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês dos capítulos que eu coloquei, né? Dos capítulos que eu coloquei lá no mural. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Esse é o livro todo. Por que eu não abri tudo? Deixa eu ver aqui. Capítulo 1 do Kurose. Tá ele aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ctrl Home. Então, veja só. Essa parte introdutória. Vou mostrar aqui acompanhando. Se eu conseguir encontrar. Sai daqui. Pronto. Essa parte introdutória aqui, ó. Seções 1.1, 1.2 e 1.3. Então, o que é a internet? Tá? Uma descrição dos componentes da rede. A gente já viu bastante sobre isso aqui. Enlace, taxa de transmissão, pacote, roteador e computador. A gente já viu também na aula de apresentação de dispositivos. Tá? Vocês vão ver o conceito de rota, o caminho. Provedores, né? A gente já lidou também com isso. Pilhas de protocolo. Os documentos que padronizam a internet são os RF6, os Request for Comments. A gente abriu alguns também. Descrição do serviço da rede, como serviços são fornecidos através da internet. Tá? Então a gente vai ver, né, peer-to-peer, cliente-servidor, também está contemplado hoje. O que é um protocolo, conjunto de regras que ditam a forma de comunicação entre dois ou mais pontos. E aqui ele está uma descrição de analogia humana, como é que você começa uma conversa, oi, oi, que horas são, por favor, 2 horas. Então tem toda a questão do passo a passo do protocolo. Tá? E aqui eu tenho uma descrição do que é um protocolo de rede, o formato e ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como ações realizadas na transmissão ou recebimento de uma mensagem ou outro evento. Veja só, né?
O protocolo define o formato, né, da mensagem, a ordem na qual essas mensagens são trocadas, como esse aqui, o protocolo humano, tá? Se eu respondo primeiro com a hora, a pessoa vai ficar sem entender o que é, né? Então tem o passo a passo. Entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou recebimento de uma mensagem. Então, quando eu recebo uma mensagem, que ações eu tomo? Então, isso é a definição para protocolo em redes de computadores. Essa é a seção 1.1, tá vendo? Tá bem tranquila, uma leitura aqui sossegada. Aí a gente vai para a periferia da internet, né? Vamos pegar aqui uma imagem. Aqui ele mostra, né, a questão de você acessando através da sua rede um servidor remoto em uma rede corporativa. E a gente vai ter clientes e servidores. Os clientes são as entidades que iniciam ativamente os processos de comunicação. E os servidores são as máquinas que esperam passivamente pela comunicação dos clientes. Já tinha escutado falar, pessoal, nesse termo arquitetura cliente-servidor? Botar no chat, tá? Cliente-servidor. Tá aí no chat. Edinaldo disse que já escutou falar, né? Silvia também, inglês também, não é novidade, né? Então, a principal característica da arquitetura cliente-servidor, né? Usei inclusive, Silvia está dizendo, Yasmin também já escutou falar, a principal característica é o cliente é a entidade, né? Seja ele entidade humana, seja um programa, que inicia o processo de comunicação ativamente, o cliente é o ativo da conversa, e o servidor espera passivamente pela comunicação do cliente. Essa é a principal característica da arquitetura cliente-servidor, tá? A gente já viu redes de acesso bastante vezes, né, que está contemplado também na seção 1.2, já que é a periferia da rede, ou seja, quem está na periferia, quem está nas bordas, então somos nós, clientes que estamos na borda, e a gente tem dispositivos de núcleo como os roteadores. E segue o jogo. Então aqui tem diversas tecnologias, tá? De rede de acesso, DSL, que a gente já viu, cabo, fibra, né, discado, satélite. Então tem aqui mais uma vez essa discussão para a gente arrematar essa questão, tá? Algumas topologias de rede com fibra ótica são utilizados, vocês vão poder ler aqui também. E o FTTH, né, Fiber to the Home, que é o serviço que é entregue atualmente quando a fibra ótica chega até a nossa residência, inclusive no last mile. Então o nosso roteador de casa, né, ele já vai receber um cabo coaxial, mas se você morar num edifício, por exemplo, aí a fibra ótica vem até o rack do seu edifício e sobe até o seu dispositivo com um cabo coaxial. Ou a própria fibra ótica indo até o seu dispositivo doméstico, tá? Então isso é chamado Fiber to the Home, FTTH. É um termo muito utilizado. E aqui tem uma discussão sobre o FTTH e sobre a arquitetura, ó. O que é o ONT, o que é o OLT, isso aqui é usado, tá, pelos provedores durante as manutenções. O que é o ONT, o que é o OLT, tá? Vocês vão poder ver aqui também que é o terminal de linha ótica, OLT, e terminal de rede ótica, ONT, tá? Que são os pontos aqui de distribuição do provedor e o ponto em que o dispositivo chega até a unidade do cliente. Vocês vão poder ler isso aqui também. Acesso na empresa, que é mais ou menos a mesma coisa de acesso doméstico, né? A gente tem Ethernet e Wi-Fi. A gente já discutiu a Ethernet, vimos até aqui no Linux, né? Quando a placa de rede começa com E, é uma conexão Ethernet, quando ela começa com W, é uma conexão Wi-Fi. Deixa eu lembrar aqui para vocês de novo. Então eu coloco aqui, ó, um ifconfig, mudar aqui para aula, coloco aqui o ifconfig. Quando a placa aparece aqui com a letra E, é de Ethernet, né? Que é o protocolo utilizado na camada 2, na camada de enlace. Quando aparece o W, é o Wi-Fi. Não vai aparecer o W aqui porque minha placa de rede está desabilitada. A placa de rede sem fio, tá vendo? Está desabilitada, ele não está aparecendo. A gente já comentou isso em aulas anteriores também. Acesso sem fio em longa distância, né? Rede celular, LTE. E aqui, meios físicos, par trançado e cobre. A gente já deu uma olhada também no par trançado. Cabo coaxial, fibras óticas, a gente já contempla essa seção aqui em outro livro, né? Canais de rádio terrestre, a questão de você ter visado ou não, né? A questão dos provedores em área rural colocarem os links, os enlaces de comunicação através de rádio terrestre, e uma pequena seção sobre rádio satélite, tá?
E a 1.3 é o núcleo da rede. Aqui requer um pouco mais de atenção de vocês, tá? Dois termos marcantes, comutação de pacotes e comutação de circuitos. Ó, comutação de pacote e comutação de circuito. Esse eu vou fazer uma anotação aqui, tá? Para diferenciar. Então, ó, comutação de pacotes versus comutação de circuito. Circuitos. Vê só, na comutação de pacote, o meio é compartilhado, ou seja, não é de uso exclusivo, enquanto que na comutação de circuitos, o meio é de uso exclusivo. Um exemplo de comutação de circuito, pessoal, que vocês usam aí no cotidiano, em que o meio não é compartilhado. O meio de comunicação não é compartilhado. Meio de comunicação não é compartilhado. Consegue imaginar algum exemplo? Diz aí pra mim. Então, o meio de comunicação não é compartilhado. A dica, ó. Quando você faz uma ligação, não pela rede de dados, mas pela rede celular, é fechado um enlace exclusivo entre você que está ligando e a pessoa que vai receber a ligação. Então, esse canal de comunicação é exclusivo. Ninguém vai mais acessar esse canal de comunicação. Então, isso é comutação de circuito, tá? Já na comutação de pacotes, o meio de comunicação ele é compartilhado. Pessoal, qual é a boa característica de um meio de comunicação compartilhado? Que boa característica vocês conseguem observar? Conseguem imaginar? Que boa característica, vou escrever aqui, ó. Você consegue imaginar proveniente de um meio de comunicação compartilhado? Essa própria reunião aqui do Meet, já que está todo mundo tendo acesso ao seu áudio e ao vídeo, e ao mesmo tempo a gente se comunica. Boa, né? Do ponto de vista do aspecto de comunicação, sim, né? Então a gente consegue atingir diversas pessoas simultaneamente. Existia até antigamente um tipo de ligação telefônica que era de conferência, tá? Então você poderia agendar junto à sua companhia de telefonia fixa uma forma de você colocar vários clientes em uma mesma ligação. Isso também acontecia, tá? Mas pensando aqui, pessoal, vamos pensar no primeiro fator, né? Que é o custo. O primeiro fator aqui, o custo. Só do ponto de vista de custo, o que é mais interessante? Você tem um meio de comunicação compartilhado ou um meio de comunicação não compartilhado? Vou colocar até aqui, ó, exclusivo. Acredito que é um compartilhado, já que o não compartilhado requeria uma maior quantidade para, por exemplo, comunicação entre duas pessoas. Então, a cada duas pessoas vai ser um. O que é diferente do compartilhado pode atingir milhares de pessoas. Diversas pessoas. Isso aí mesmo, então, né? No meio de comunicação exclusivo, não compartilhado, como computação de circuito, eu tenho que ter um circuito físico fechado entre as duas pontas de comunicação. No meio compartilhado não, como esse que a gente está utilizando agora, né? Tem 15 pessoas aqui, né? Geralmente a aula tem 60 pessoas, hoje tem 15, tá? E aí a gente tá todo mundo acessando o mesmo meio compartilhado, ok? Então não tem nenhum canal de comunicação exclusivo aqui entre mim e Edinaldo, entre mim e Gleice, entre mim e Ítalo, não tem, né? A gente está acessando todos estamos acessando o mesmo meio compartilhado. Então, do seu ponto de vista de custo, é muito mais vantajoso você usar um meio de comunicação um meio de comunicação compartilhado, por comutação de pacotes, tá? Já na comutação, aí vê, se a gente vai para outra característica aqui, em vez de custo, a gente coloca agora largura de banda. Então, do ponto de vista de largura de banda, né, eu quero utilizar o máximo da capacidade que eu contratei. Então eu quero muita velocidade. Se eu quero muita velocidade, é mais vantajoso eu ter um meio exclusivo ou um meio compartilhado? Exclusivo. Não é isso? Então, todo caminho tem vantagem e desvantagem, né? Então, se eu quero um meio... Isso mesmo, Silvio, né? Exclusivo. Se eu quero largura de banda, é o meu principal requisito. Então, pode ser que faça sentido para mim pagar mais caro. Ora, claro, se eu quero uma velocidade garantida.
Então eu tenho a possibilidade de comutação de circuito, tá? E esses detalhes vocês vão poder observar, né, com mais profundidade aqui nessa discussão. Claro, vai ter muito mais informações aqui, tá? Multiplexação, vocês vão entender o que é multiplexação. Vai ver que eu posso aqui dividir as minhas informações por frequência e por tempo, tá? E eu vou passar uma atividade daquela de leitura para vocês colocarem lá as observações, caso tenha alguma dúvida. Da última vez, teve duas respostas não ok. Mas como eu vi que as respostas não estavam relacionadas com a pergunta diretamente da atividade, aí eu segurei para responder, tá? Mas não fique descrente não, pode continuar lá respondendo aquelas atividades, né, com as dúvidas, que se tiver relacionado com as questões da atividade que eu passo valendo nota, aí eu faço a resposta, eu mando a resposta. Então aqui está a comparação, ó. Comutação de circuito e comutação de pacote. Multiplexação. Multiplexação é quando você divide o meio para acesso. Existe uma justificativa para isso. Deixa eu mostrar aqui essa figura que esclarece bem. Então, ó, eu posso dividir aqui o meu canal de comunicação pela frequência, tá? O que se chama de FDM, Frequency Division Multiplexing, multiplexação por divisão de frequência, em que cada uma das frequências vai funcionar um determinado serviço. Eu tenho um documento aqui que deixa isso aqui bem claro. Deixa eu procurar ele aqui. Locate Natel, que é da Anatel. Pronto, esse carinha aqui mesmo. E vê só o que é multiplexação por divisão de frequência. Pessoal, aqui no Brasil existem diversos serviços que são oferecidos no meio sem fio, no meio wireless, não é? Então, esse documento aqui é um documento da Anatel, de título Atribuição de faixas de frequência no Brasil. Tá? Então você pega aqui, ó, por exemplo, rádio FM, né? A gente já comentou isso em outra oportunidade, eu acredito. Cadê? Perdi aqui as anotações, tá ele aqui. Por exemplo, rádio FM. Qual é a frequência que a rádio FM funciona? Vocês sabem? Quando coloca lá no dial do rádio, tem lá um número no começo do intervalo e um número no final do intervalo. Quem aí escuta AM ainda, jogo de futebol por AM, não é? Quem aí escuta música por FM? Alguém ainda faz isso? Ó, Lavínia colocou aqui, ó. Tua mãe, né, Ednaldo? Lavínia colocou aqui, ó, 107.3. Que rádio é essa aí, Lavínia? Que tu escuta? Rapaz, era FM. Então, ó, a FM ela vai funcionar. Qual é a frequência em que a FM funciona? É de 88 MHz até 108 MHz. Claro. Ô, professor, então, assim, aqui em Palmeiras tem a rádio Palmeiras FM 104.1. Então esse 104.1 é a frequência dela? Isso. Aí cada rádio vai ficar sintonizado em uma frequência. Isso é comutação de circuito. Cada rádio só vai funcionar em uma frequência. Porque se tiver duas estações de rádio funcionando na mesma frequência, como é que seu rádio vai interpretar isso? Tá entendendo? Então é um meio de comunicação exclusivo a comutação de circuito. Tá? Então, não é à toa que a rádio FM funciona nessa faixa de frequência, tá? Isso é determinado pela Anatel. Olha só esse documento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está a rádio FM. Então aqui é 300 MHz, 3 GHz, a rádio FM vai funcionar aqui, ó, na Very High Frequency, na VHF. Então, ó, puxando aqui pro lado de cá, rádio FM de 88 MHz a 108 MHz. Conseguem ver? Sim. Pronto. Então não é por acaso, tá? Cada uma dessas, para você utilizar o meio ar, você tem que ter autorização da Anatel. Senão você acaba interferindo em um serviço de outra companhia. Então isso é assim que funciona, tá? Ó, TV aberta. A SBT pega em que canal em Palmeira? Ou região? Aqui em Pernambuco. Aqui tá no 2. No 2 também. Por aqui também, né? Então SBT é no 2, Globo é no 13. Então, o SBT está funcionando nessa faixa de frequência, de 54 MHz a 72 MHz, tá vendo? Então, esses canais são exclusivos, né? Globo é 1. Mas é 1 em quê? No BTV? Não, parabólica mesmo. Na parabólica. Na TV aberta,
na antenona mesmo da TV digital, né? Porque isso aqui era da TV analógica ainda. Hoje em dia já é TV digital, já funciona em outras faixas de frequência. Essa versão do documento é até antigo, tem que baixar uma mais atual. Deixa eu ver se tem o ano aqui. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Atualizado em julho de 2014, então está bem desatualizado, tá? Aqui, ó. E o Wi-Fi e o Bluetooth? Então aqui também, tá? Porque não são exclusivos de algum serviço. Aí eles já estão contemplados para funcionar esse tipo de serviço. Até porque ele é de curto alcance, né? Wi-Fi, os padrões 802.11 e 3E 802.11, né? A companhia, né, de padronização que joga os padrões do Wi-Fi é a I3E, e é uma série de padrões chamada I3E 802.11. Todas elas vão funcionar a uma certa faixa de frequência em GHz. Então essa daqui é todos em MHz, tá? Em milhões de pulsos por segundo. Lembrando sempre, tá, pessoal? 1 Hz é um ciclo por segundo. Você bota aqui, ó. Hertz. Vai aparecer o cara e vai aparecer a companhia. Botar, deixa eu ver se tem algum pulso aqui. Onda. Vou botar aqui, onda. Pronto. Então isso aqui é 1 Hz, né? 1 Hz é um ciclo por segundo. Isso quer dizer o seguinte: a FM que funciona em 88 MHz, ela vai ter 88 milhões de pulsos de ondas dessas senoidais por segundo, tá? Já na Wi-Fi, ela funciona na faixa de gigahertz, ou seja, vai ter 1000 ondas a mais se comparado com a FM, por exemplo. Então, cada uma delas emite uma certa faixa de frequência, algumas mais lentas, outras mais rápidas, tá? E cada uma vai ter um serviço interpretado. Quando você tem o seu rádio, por exemplo, ele está preparado para receber ondas nessa faixa de frequência, de 88 MHz a 108 MHz. 88 milhões de ondas senoidais a 108 milhões de ondas senoidais. Enquanto que o seu roteador Wi-Fi está preparado para emitir e receber informações, sinais, em outra faixa de frequência, na faixa de gigahertz. 1000 vezes mais rápido que a rádio FM. É assim que funciona. Então, a gente viu aí comutação de pacote, comutação de circuito e multiplexação é isso. Então, esse documento está mostrando aqui, né? Para cada faixa de frequência, eu tenho um serviço. Está multiplexado de acordo com a frequência. Está separado de acordo com a frequência. Se a gente vem no dicionário e vem, ó, dicionário, Michaelis, o que é multiplexação? Multiplexação. Tá aqui. Ato e efeito de multiplexar. Processo em que múltiplos sinais analógicos ou fluxos de dados digitais se combinam e mandam formar um único sinal. Multiplexar. Eu divido o canal e envio a informação por esse canal. Então, ó. Cadê? Vou mostrar aqui. Eu posso ter a divisão por frequência, tá? Cada uma das frequências vai funcionar em um determinado serviço. Por exemplo, 4 kHz é a voz do telefone fixo, tá? Então eu vou ter aqui 4 kHz para funcionar isso. Já no TDM, na multiplexação por divisão do tempo, eu compartilho o meio. Então, ó, por exemplo, eu tenho 4 clientes conectados no meio. Então, no segundo 1, o primeiro cliente envia, no segundo 2, 3 e 4 ele não pode enviar. No segundo, o cliente 2 envia e o cliente 1, 3 e 4 não pode enviar, ele tem que esperar. No terceiro segundo, o terceiro cliente envia, 1, 2 e 4 tem que esperar. Então eu estou dividindo, multiplexando no tempo o acesso ao meio de comunicação, tá? Então, ou eu divido na frequência, cada serviço vai funcionar na frequência, ou eu divido no tempo. Cada cliente vai acessar o mesmo meio, o mesmo que é compartilhado, não é exclusivo, em um período específico. Daí a definição que tem lá no dicionário. Processo em que múltiplos sinais analógicos ou fluxos de dados digitais se combinam de forma a formar um único sinal. Então, aqui eu estou combinando, não é? Mas eu estou separando aqui. É o mesmo sinal, mas no instante 1 fala o primeiro cliente, no 2 fala o segundo, no 3 fala o terceiro, no quarto instante fala o quarto. Isso é que nem você ter vagões e um trem, tá? Então, você pode, por exemplo, ter
ter o primeiro vagão ser de idosos, por exemplo, né? Para facilitar o acesso. E do segundo vagão para frente ser do pessoal que não é idoso. Então o idoso tem a prioridade para entrar no primeiro vagão, que é mais perto, por exemplo, da entrada e da saída. E o segundo, terceiro e quarto são para as pessoas que não têm essa questão da idade. Então você divide o meio para promover, para fornecer o mesmo serviço. Daí que tá, né? Um único sinal, aqui para a gente seria um único serviço. Deixa eu botar esse link aqui, é o que é multiplexação, no nosso arquivo de anotações, que já fica registrado. O que é multiplexação? Então fica aí no dicionário. Beleza, voltando aqui para o capítulo, cadê tu? Aqui a comparação, né? Vai ter aqui os aspectos de custo e os aspectos de largura de banda, para vocês darem uma olhada. E a seção 1.3.3, uma rede de redes, mostrando aqui, né, o cliente, provedor. Sim, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é bem importante. Pessoal, existe uma hierarquia de provedores de acesso, tá? Dependendo do alcance deles. Então essa imagem mostra bem isso aqui pra gente. Existem provedores nível 1 que têm alcance mundial, tá? Então são aqueles provedores que possuem acesso a grandes malhas de fibra ótica submarina. E aí você vai decaindo de acordo com o alcance do seu provedor. Então existem provedores regionais, são os provedores nível 2, que são continentais ou nacionais, tá? Um exemplo aqui de provedor nível 2 aqui no Brasil é a Embratel, né? Um exemplo é a Oi, né? Outro exemplo, a Rede Nacional de Pesquisa, que leva conectividade a todas as universidades e institutos federais, né, no país. Então elas têm uma cobertura física em nível nacional ou continental, tá? E os provedores de acesso são os provedores nível 3, são os provedores que chegam na nossa casa. Como, por exemplo, os provedores locais que atendem cidades ou regiões. Como, por exemplo, aí em Palmeiras a gente tem a SupplyNet, a gente tem a própria Fiber de Tardelli, que atende Eliminador, Cacimbinhas, Palmeiras. São provedores que têm um alcance mais limitado, sob o ponto de vista geográfico. Tá entendendo? Então, quanto maior for o alcance do provedor de acesso, maior vai ser sua velocidade. Então, os provedores de acesso mais velozes são aqueles provedores que são nível 1, que tem alcance mundial, intercontinental. Então eles vão ter fibras óticas de altíssima velocidade. Já os provedores regionais, né, que são de alcance nacional ou continental, vão ter os enlaces de comunicação em velocidade intermediária. E os provedores de acesso, que levam conectividade até o cliente final, são os que têm os enlaces de comunicação com a velocidade menor quando comparado com esses dois, né? Com esse P nível 1 e esse P nível 2. Isso aqui é bem legal da gente entender, tá? Como é que funciona a estrutura hierárquica dos provedores de serviço. O provedor nível 2, geralmente ele é usuário do provedor nível... Vou repetir. O provedor nível 3, ISP de acesso, ISP Internet Service Provider, provedor de serviço de internet, ele vai ter aqui, vai utilizar o provedor nível 2 para conseguir levar a internet até você, o cliente final. O provedor nível 2 vai utilizar o provedor nível 1 para conseguir conectividade. Se a gente for acessar um site, por exemplo, JP, né, que fica do outro lado, no Japão. Então, nippon.jp. Deixa eu ver se ainda existe esse site. Existe. Então, nippon.jp é um site que é fornecido no Japão, tá? Então, estamos nós aqui no Brasil tendo que alcançar um site que está sendo fornecido lá no Japão. Então, o meu provedor nível 1 que está aqui no Brasil, ou o meu provedor nível 3, no caso aqui é a Claro, minha conectividade, tá? Ele vai acessar um provedor nível 2 aqui no Brasil, como por exemplo a Embratel, e a Embratel vai acessar um provedor nível 1, como por exemplo a Verizon, é um dos provedores nível 1 existentes, a Verizon, tá aqui. Ela tem enlaces de comunicação ao redor de todo mundo. Ó, bota aqui Verizon Map, Global Map.
Então você vai ter aqui, cadê? Pronto. Ó. Isso daqui é uma imagem que mostra a rede global da Verizon. Então vocês vão poder observar que ela tem laços de fibra ótica ao redor de todo o mundo. Ó. Consegue ver esse exibir? Abrir imagem aqui. Então tá aqui, ó. Os enlaces aqui, cabos submarinos prioritários são os vermelhos, cabos submarinos secundários são os azuis. Vocês podem ver que ele está aqui em todo o globo. Toda a malha de fibra ótica da Verizon atinge todo o globo. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a Verizon para conseguir alcançar esse site que está sendo fornecido lá no Japão. Então, sai do meu provedor nível 3, vai até o provedor nível 2, atinge o provedor nível 1, entra até a fibra ótica, vai até o outro destino e consegue conectividade global. Beleza? Então vocês também vão poder ver as características, né, dos provedores nível 1, 2 e 3 nessa seção Uma Rede de Redes. Beleza. E aí termina esse capítulo aqui para a avaliação que vai ser dada na segunda-feira, tá? Então, claro, isso aqui foi só um apanhado geral e agora a gente vai ter um pouco mais de profundidade no capítulo 2. Deixa eu mostrar aqui o capítulo 2 para vocês. Esse foi um, fechar. Vou mostrar o capítulo 2. Cadê? Tá aberto. IFAL 2012, redes, capítulo 2 do Kurosu. Pronto, tá aqui. Camada de aplicação. A camada de aplicação trata dos protocolos, tá? Então a gente tem aí cerca de 56 minutos para cobrir aqui 30 slides que falam desse capítulo 2, tá? Então estou com o slide aqui, o próprio slide oficial do autor, tá? Do Kurosu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, rapaz. Que é o camada de aplicação, tá aqui, certo? Então, no total aqui tem 52 slides, mas nem todas as sessões a gente contempla, tá? Também já está anotado, tanto no mural quanto no arquivo de anotações, as sessões que a gente contempla. Então, ó, princípios de aplicações de rede. Esse capítulo, né, o capítulo 2, é um capítulo sobre camada de aplicação. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar tudo isso aqui que a gente não está mais usando. E relembrar aqui as camadas para a gente, tá? Então tá aqui, ó. Camada de aplicação, o modelo de 7 camadas. A gente não colocou não, o modelo de 7 camadas aqui colocou. Então aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, física, enlace. Então o livro do Kurosu, ele faz esse estudo. Começa da camada de aplicação e vai descendo as camadas, tá? Então hoje a gente vai ver tanto a parte de cliente quanto a parte de servidores dos principais protocolos utilizados na camada de aplicação. O primeiro deles é o HTTP. E aí a gente tem um apanhado geral aqui sobre princípios de aplicação de rede. O núcleo de desenvolvimento, isso é voltado, ó, essa visão aqui do Kurosu é voltado para o programador, o desenvolvedor de serviços de rede, de serviços de aplicação. O núcleo de desenvolvimento de aplicação é escrever programas que rodem em sistemas finais diferentes e se comuniquem entre si, tá? Ao desenvolver uma nova aplicação, você precisa escrever um software que roda em vários sistemas finais. E aí você escolhe uma linguagem que é compatível, né? Esse software pode ser criado em C, Java, Python, depende aí, desde que ele rode em todos os... Por exemplo, se for HTTP, ele tem que rodar em todos os navegadores. Então, tanto os navegadores, os desenvolvedores dos navegadores, se um dia vocês se tornarem, né, funcionários do Google, trabalharem no Google Chrome, se transformarem em funcionários da Microsoft, trabalharem com o Microsoft Edge, né? Então vocês vão desenvolver esse tipo de aplicação. E essa visão do Kurosu nesse momento aqui é sob o ponto de vista de desenvolvimento. Você não precisará escrever programas que executem nos elementos do núcleo da rede, tá entendendo? Como roteadores ou switches. O que a gente vai fazer é desenvolver programas que executem nos sistemas finais, nos nossos notebooks, nos nossos smartphones. Se a gente fosse desenvolver programas de rede que funcionam em núcleo, eram programas diferentes desses que a gente está contemplando aqui, tá? Então iria lidar com protocolo IP,
é outro tipo. Você ia trabalhar na Cisco, ia trabalhar na Tricom, então tem outras empresas que também fazem desenvolvimento. Aqui a gente está preocupado em programas para sistemas finais, para usuários finais. A arquitetura de rede é fixa e provê um conjunto específico de serviços. A arquitetura aqui, pessoal, não tem seleção, não tem relação com a topologia dos dispositivos físicos, tá? Não tem relação como os roteadores são conectados, como a gente viu no Cisco Packet Tracer, não tem relação como os computadores são conectados, não é disso que se trata. Se trata da arquitetura do programa, tá? Então, a arquitetura da aplicação é projetada pelo programador e determina como a aplicação é organizada nos vários sistemas finais. E a gente tem duas principais arquiteturas. A gente já falou dela hoje, a arquitetura cliente-servidor, há um hospedeiro em funcionamento. Hospedeiro aqui é host, hospedeiro, sistema final, é tudo sinônimo, tá? Em uma arquitetura cliente-servidor, um hospedeiro sempre em funcionamento, tá? Por exemplo, se você quiser ir dormir, você pode hibernar o seu computador, não é? Você pode desligar seu celular se não quiser ficar incomodando ali com os sinais sonoros, enfim. Você desliga, você pode desabilitar o seu equipamento. Já o servidor não, o servidor ele fica sempre ativo, porque independentemente da hora, pode ser que exista um cliente querendo acessar o serviço fornecido por esse servidor. Daí vem o nome, tá? Servidor, porque ele fornece serviços que atendem à requisição de muitos hospedeiros denominados clientes. A gente viu, né? O cliente é a entidade ativa que inicia o processo de comunicação e o servidor é a entidade passiva que aguarda pela comunicação do cliente. E aí? Tá rápido? Tranquilo até agora? Diz aí. Mais ou menos. Mais ou menos, não. Isso aqui, ó, esse capítulo 2 é um capítulo que vai querer mais atenção de vocês, tá? Durante os estudos. Vamos lá. Então, a comunicação de uma aplicação de rede ocorre em sistemas finais na camada de aplicação. Então, pessoal, cada uma das camadas comunica com o seu par do outro lado, tá? Deixa eu até colocar isso aqui no arquivo de anotações também. Ó, vou pegar desse aqui. Cadê o de 5? Aqui. Já fica mais fácil. Ctrl Home. Então, vê como funciona. Eu vou ter o cliente de um lado, iniciando o processo de comunicação. Ctrl V. Deixa eu... Uou! Excluir coluna. Esse é o cliente. Eita, não era nem para ter feito isso. Senão não funciona. Aqui eu vou adicionar uma nova coluna, na verdade. Inserir coluna direita. Pego esse carinha aqui todo, deleto. Pego esse carinha aqui todo, mesclo. Pronto, que aí já fica as duas. Aí você vai ter tanto de um lado como do outro. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu adicionar uma linha em cima. Inserir linha. Cadê? Inserir linha. Não, não é 5 não, é uma só. Inserir linha acima. Mescla de novo aqui. Mesclar. Beleza. Aí esse daqui vai ser o cliente, tá? Ctrl B. E esse daqui vai ser o servidor. Ctrl B. Cada um deles vai se comunicar com sua camada correspondente, tá? Isso também a gente já viu anteriormente. Camada de aplicação se comunica com camada de aplicação. Transporte com camada de transporte. Rede com camada de rede. Enlace física e física, tá? Lembrando sempre que cada camada de cima, tá? Ela é usuário do serviço da camada de baixo. A camada de aplicação utiliza o serviço da camada de transporte. A camada de transporte utiliza o serviço da camada de rede e assim sucessivamente. Então, indo e vindo, existe a propriedade comutativa aqui. A camada de aplicação utiliza o serviço da camada de transporte. Obviamente, a camada de transporte fornece serviço para a camada de aplicação, né? A frase vai e volta. Então, esse é o cliente, é o servidor. Está aqui. Cada uma das camadas se comunica com a sua camada correspondente na outra extremidade da conexão. Pronto, fica aí bem esclarecido. Cadê o Guruzo? Cadê o slide? Aqui. A comunicação de aplicação de rede ocorre em sistemas finais na camada de aplicação. Então, claro, né? Se é aplicação, acontece na camada de aplicação. Então, estou eu aqui
utilizando meu navegador web, por exemplo, acessando o site do Meet que está fornecendo essa videoconferência para a gente. Então eu sou o cliente e o servidor do Google é o servidor desse serviço de conferência online. Tá? Já na arquitetura peer-to-peer esse negócio muda, não é? A arquitetura peer-to-peer, a gente tem alguns serviços que a gente usa, não é? Como por exemplo, os serviços de compartilhamento. O primeiro deles, pessoal, não é? Foi o Napster. Alguém já escutou falar no Napster? Não? Cadê? Perdi de novo aqui. Cadê? Por aqui. O primeiro deles foi o Napster. O Napster foi um serviço de compartilhamento de músicas, tá? Criado por Sean Fanning e cofundador Sean Parker. É um serviço de streaming de música pertencente à Rhapsody International. Aqui tem uma descrição sobre o que foi o Napster. O Napster mudou a indústria musical, tá? Antes, para você escutar música, ou você escutava uma rádio, não é? Ou você comprava o CD daquele seu artista, comprava, antes do CD tem os discos, enfim, um meio, você comprava aquele meio e conseguia escutar a música. Então a internet explodiu na década de 90, começaram a fornecer serviços e um dos serviços que foi oferecido foi o Napster, que é um serviço de compartilhamento de músicas. Então hoje em dia a gente usa o torrent, né? Provavelmente vocês têm o BitTorrent aí instalado na máquina de vocês. É possível, né? O BitTorrent, que é esse cara aqui, que permite que um arquivo que está na minha máquina possa ser compartilhado com um arquivo, possa ser compartilhado com um de vocês. Por exemplo, Gleice quer acessar, quer procurar um filme, né? Vai sair aí Matrix Resurrections, né? Então, antes mesmo desse negócio sair de cinema, isso já vazou na internet, já está disponível para você fazer download. Então, um dos locais que você pode fazer o download é através de um programa de peer-to-peer, né? Então, o Heitor está dizendo que usou muito para instalar o The Sims, né? Eu tenho aqui o BitTorrent, que é o principal cliente de torrent para os sistemas Linux, tá? Então tá ele aqui, deixa eu mostrar a carinha dele aqui para vocês. Ó, por exemplo, deu vontade de assistir Nova York sitiada. Foi dia... Quando foi isso aqui? Cadê a data? Não tô conseguindo ver a data. Enfim, deu vontade de assistir Nova York sitiada. Não tem Nova York sitiada no Netflix, por exemplo. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Nova York sitiada. É um filme aí com Denzel Washington, meu autor preferido, de 1998. Fazia tempo que eu não assistia, procurei no Netflix, não tinha no Netflix, não tinha no Amazon Prime, eu disse, pô, vou dar um jeito através do Torrent. Aí eu fui, coloquei aqui no Torrent e baixei. Então no Torrent eu posso tanto fornecer o arquivo, quanto querer um arquivo. Pessoal, vocês conseguem ver uma diferença com relação à arquitetura cliente-servidor? Deixa eu até fechar ele aqui, porque ele fica consumindo largura de banda. Então a pergunta é, vocês conseguem ver uma diferença, né, usando o BitTorrent, por exemplo, BitTorrent, ou o QBitTorrent? Estamos deixa eu botar aqui, com o BitTorrent ou que BitTorrent estamos usando um serviço com a arquitetura peer-to-peer, tá? Não é cliente-servidor. Então, eu posso ao mesmo tempo fornecer um arquivo quanto querer e baixar um arquivo. Na arquitetura cliente-servidor, quem fornece os serviços é o servidor. Existe uma entidade, uma máquina específica para fornecer os serviços e outra máquina específica para utilizar os serviços. Aqui na arquitetura peer-to-peer, ora eu posso funcionar como servidor, oferecendo o serviço de compartilhamento de arquivo, ora eu posso funcionar como cliente, né, querendo um arquivo que outra máquina está fornecendo. Então, na arquitetura peer-to-peer, todos os nós têm a mesma função, tá? Eu posso até exercer essas funções simultaneamente, tanto baixar quanto enviar um arquivo
para algum outro cliente dessa rede, tá? Então é assim que funciona no peer-to-peer. Cadê o slide? Ó, utiliza a comunicação direta entre duplas de hospedeiros conectados alternadamente, denominadas pares, que são os peers, né? P2P significa peer-to-peer, par para par. Uma das características mais fortes da arquitetura peer-to-peer é a autoescalabilidade, ou seja, quanto mais clientes existem na rede, melhor até para o funcionamento dela. Veja, toda a rede vai fornecer o arquivo do Matrix Resurrections, um novo filme da série, né, de Matrix, com Neo. E aí, quanto mais gente estiver compartilhando esse arquivo, você concorda que vai ser mais fácil baixá-lo? Sim ou não? Quanto mais usuários estiverem com esse arquivo nas suas máquinas, maior vai ser a velocidade em fazer o download desse arquivo. Diferentemente da arquitetura cliente-servidor, né? No cliente-servidor, quanto mais usuários eu tenho, né, a máquina vai ter que ser atualizada, ou eu vou ter que colocar mais uma outra máquina para responder aquele serviço. Imagine a Amazon, por exemplo, no Natal. Então, muita gente querendo comprar presentes para os seus entes queridos. Imagine o site do SISU no dia da inscrição, depois sai o resultado do Enem. Fica congestionado. Então, não é autoescalável, entendeu? Se aumenta o número de clientes na arquitetura P2P, eu tenho que tomar uma ação para conseguir suprir a demanda. Já na arquitetura P2P, não, ela é autoescalável. Quanto mais usuários existem, melhor o serviço vai funcionar. Porque mais usuários vão estar fornecendo, compartilhando os arquivos. Então eu vou ter mais fontes de onde eu posso fazer o download do arquivo. Pessoal, isso ficou claro? Diz aí. O site do Mais ou menos. Mais ou menos também não. O site do INEP trava só do povo local. Na arquitetura peer-to-peer, quanto mais usuários existem na rede, mais origens para baixar o arquivo, né, que está sendo compartilhado eu vou ter. Na arquitetura peer-to-peer, quanto mais usuários quiserem utilizar um serviço, maior vai ter que ser a capacidade do servidor fornecer aquele serviço. Então pode congestionar e até o site cair, né, sair do ar. Então tem alguns desafios aqui que futuras aplicações peer-to-peer têm que encarar, né? Então, os provedores conseguem observar quando o tráfego é peer-to-peer e possivelmente podem colocar filtros, tá, na velocidade do download. Deixa eu mostrar mais uma característica aqui do QBitTorrent. Nas configurações do QBitTorrent, eu posso dizer... Cadê? Ferramentas, preferências. Eu posso dizer aqui, ó, quanto eu quero de upload e quanto eu quero de download, tá vendo? Então eu posso chegar aqui e dizer, eu quero limitar o meu download a 1 mega, mas o meu upload eu quero que seja de 10. Eu quero utilizar mais fazendo download do que fornecendo os arquivos, né, que estão compartilhados. Então isso pode acontecer. Por exemplo, se eu quero baixar o Windows, né, posso procurar aqui Windows 10. Pronto, procurar. Então, ó, tem aqui diversas pessoas que estão com a ISO do Windows 10 nas suas máquinas, tá bem? Diversas pessoas. Então você pode ordenar aqui pela quantidade de pessoas que estão fornecendo, né? E aqui vai ter, por exemplo, isso aqui deve ser a VAD Pro Tools, eu não sei que ferramentas são essas, mas aqui, ó, Windows 10 Home Pro x86 Clean ISO. Esse aqui é 98, não é certo. Deixa eu pegar aqui um 3.2 GB, pronto. O Microsoft Windows 10, esse daqui tem 3.223 pessoas com esse arquivo idêntico compartilhando essa ISO. Então, quando eu começar aqui a fazer o download, existem mais de 3.000 pessoas conectadas atualmente na rede do BitTorrent, tá? Fornecendo esse arquivo. Então, são 3.000 origens através das quais eu posso fazer o download desse arquivo, tá? Se eu quiser fazer o download da ISO do Ubuntu, por exemplo, chego aqui no site do Ubuntu, também posso botar aqui o Ubuntu, tá? Também vai ter aqui no Torrent, Ubuntu. Vai ter aqui, né? Ubuntu 11 serve, Ubuntu 11, né? Ubuntu 12. Aí você escolhe aí qual é que você quer. E aí eu posso baixar de qualquer pessoa dessa. Somando tudo, ó. Vamos imaginar, tem 3.000 pessoas lá. Cada uma delas disse que eu posso baixar 10K. 10K vezes 3.000
vai dar aí 300 MB. Então eu vou ter 300 MB de largura de banda onde eu posso baixar esse arquivo. E o programa ele é tão inteligente que pode sair baixando trechos do arquivo de fontes diferentes, tá entendendo? Então, do primeiro ao 10º mega, eu baixo da máquina 1. Do 11º mega ao 20º mega, eu baixo da máquina 2. E eu faço um download, não é, compartilhado, um download em múltiplos canais. Então são essas características. Tem uma seção aí do BitTorrent também no capítulo 2, tá? Pra vocês darem uma lida. É um exemplo de arquitetura peer-to-peer. Então tem que ser amigável porque os provedores eles conseguem verificar, né, se o tráfego é peer-to-peer ou não e conseguem colocar filtros como aquele que eu mostrei para vocês, né? Upload 10, download 1000 KB por segundo. Segurança, ora, veja só, você está dando acesso a pessoas que você não conhece a copiar arquivos da sua máquina. Ora, se eles conseguem copiar, será que conseguem gravar também algum arquivo que explore vulnerabilidades da sua máquina? Então tem a questão de segurança também. Incentivos, né? Por quê? Isso daqui é um novo mercado e você tira mercado da arquitetura cliente-servidor. Então tem que ter incentivos financeiros até para você manter uma estrutura de uma arquitetura peer-to-peer. Aqui está a imagem, né? A comparação entre cliente-servidor e peer-to-peer. Cliente-servidor, o cliente aqui acessando o servidor diretamente e na peer-to-peer clientes se acessando diretamente, tá vendo? São sistemas finais fornecendo dados, né? Arquivos entre si. Não tem a figura do servidor aqui no meio. Tem mais características, tá? Que vocês vão poder observar durante a leitura. Isso é importante, tá? Comunicação entre processos. Pessoal, quando a gente está em uma máquina, um programa em execução é um processo. Então, se eu quiser ver todos os processos que estão em execução na minha máquina, eu posso utilizar o comando PSAX. Então, eu vou ver aqui, ó, deixa eu contar as linhas. Nesse momento, eu tenho 395 processos em execução na minha máquina. Não é execução, né? Inicializados na minha máquina. 395. Ora, isso daqui, a gente está falando agora de comunicação em um processo que está em uma máquina com um processo que está em outra máquina, não é? Na rede. Como é que isso funciona? Já pararam para pensar nisso? Eu tenho um processo no host aqui que vai estabelecer contato com o processo que está no servidor. O Meet, por exemplo, que a gente está utilizando agora, o meet.google.com, tá aqui, ó, meet.google.com, tem um processo rodando lá no Google que está fazendo contato com o processo que está rodando na minha máquina. É uma comunicação entre processos remota, tá? Então, processo de aplicação, sockets e protocolo de transporte adjacente. Esse tipo de processo que se comunica entre máquinas, ele precisa de uma interface, precisa de uma API aqui no meio. Precisa de alguém que estabeleça essa comunicação. Essa comunicação, a camada de aplicação, tá aqui, ó. Caramba, cadê? Cadê? Perdi o arquivo de anotações, perdi de novo, perdi. Ocultar. Esse negócio some por quando minimiza, quando tá com a tela compartilhada. Pronto. Então, deixa eu centralizar isso aqui. Então, vê, ó. A camada, estamos na camada de aplicação, concorda? Capítulo 2 do livro do Kurosi trata a camada de aplicação, protocolos usados na camada de aplicação. A camada de aplicação utiliza o serviço da camada de transporte. Quem vai fazer essa comunicação aqui entre os processos, entre o cliente e o servidor, entre a máquina, cliente, o sistema final e o servidor, sistema final remoto, do serviço que está sendo fornecido, como por exemplo o serviço de videoconferência, é a camada de transporte. É a camada de transporte que vai fazer essa interligação entre os processos, tá bem? Então essa interligação entre os processos acontece com o socket. Então vê, ó, o socket vai fazer a interface entre o processo de camada de aplicação e a camada de transporte. Pessoal, tudo que acontece aqui, ó, camada de aplicação, são as aplicações que nós desenvolvemos. Da camada de transporte para baixo, ó, tudo que tem software da camada de transporte para baixo é o sistema operacional, tá? É o SO que é responsável por fornecer que droga, tem que ser na propriedade da tabela.
é o sistema operacional que é responsável por fornecer o software da camada de transporte, da camada de rede, da camada de enlace. Então, se você é programador, não é? E a sua função ela é implementar as funcionalidades da camada de transporte, você vai trabalhar na Microsoft, você vai trabalhar no Linux. Se você é programador e sua função é programar as funcionalidades que são oferecidas na camada de rede, você vai trabalhar no sistema operacional também. Pessoal, vocês lembram alguma funcionalidade que é fornecida na camada de transporte? Lembram? Nós estudamos isso há 21 dias atrás. Lembra alguma funcionalidade que é fornecida pela camada de transporte? Tem isso? Abriu o microfone aí, fala aí. Ninguém lembra? Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho. Ó. Rolou aqui para baixo no arquivo de anotações. Tem aqui, ó, confiabilidade, controle de fluxo, controle de congestionamento. São funcionalidades fornecidas pela camada de transporte. Se você quer implementar essas funcionalidades, você não vai desenvolver isso na aplicação. Não. Quem desenvolve, quem fornece essas funcionalidades é o sistema operacional. Endereçamento lógico, roteamento, fragmentação. Quem fornece essas funcionalidades é o sistema operacional. Endereçamento físico, detecção e controle de erros. Quem fornece essas características é o sistema operacional. A gente está aqui ó, na camada de aplicação lá em cima. Tá? Então, essa interface é feita pelo socket. E aí você consegue, através do TCP, né, com buffers, variáveis, fazer a comunicação. Tá vendo aqui, ó, a comunicação entre os processos é feita na camada de transporte. Através do protocolo TCP. E assim que funciona. Tá? Isso que eu fiz aqui, por exemplo, pessoal. Vê, primeiro eu executei esse comando aqui, PSX. Ele me mostrou todos os processos que estão iniciados na minha máquina. Depois eu fiz isso aqui, alguém notou? Eu coloquei esse caractere aqui, esse tracinho para cima, esse tracinho vertical, INL. Alguém sabe o que é isso aqui? Não? Isso daqui, pessoal, é um pipe, tá? Pipe em inglês é um cano, tá? O que é que esse negócio aqui faz? O PSX lista isso aqui para mim, tá? Então o PSX vai jogar na tela, na saída padrão, a lista de processos que já foram iniciados nessa máquina. O pipe ele faz o seguinte, ele pega essa saída do PSX e joga como entrada de um outro processo, o NL. O NL, pessoal, ó, man_nl. Man_nl. Número de arquivos, número de linhas de um arquivo. O NL conta linhas, tá? Então, como eu queria saber quantos processos estão em execução, eu digo, conte quantas linhas saíram aqui. Aí eu passo a saída do processo que está à esquerda com uma entrada do processo que está à direita. Esse carinha aqui, o pipe, é um mecanismo de IPC, Inter-Process Communication. O pipe, que é esse tracinho aqui, está aí no seu teclado, tá? É um mecanismo de IPC, Inter-Process Communication, que é comunicação entre processos. Comunicação interprocessos. O pipe, pessoal, é um mecanismo de comunicação entre processos em uma mesma máquina, tá entendendo? O socket é um processo de comunicação interprocessos entre máquinas diferentes. Por isso que eu gosto de falar do pipe, para vocês terem ideia, tá? Então, aqui funciona da mesma forma. Ele pega todas essas linhas aqui e bota como entrada do NL. Aí o NL faz o quê? Coloca o número da linha na frente de cada uma das linhas da saída do comando PSX. Ó, cada uma delas vai ter aqui uma linha na saída, uma linha no começo. É isso que ele faz. Recebe a saída do PSX e apresenta como entrada a mesma linha com um número na frente, que é o número de saída daquela linha. Então, o pipe é um mecanismo de comunicação entre processos na mesma máquina e o socket é um mecanismo de comunicação entre processos em máquinas diferentes. Tá? Note que aí a complexidade está aumentando, tá vendo? A
A gente deixa aquela conversa só de o que é provedor, o que é isso, o que é aquilo, e vem para a parte de compreensão de como funciona a comunicação entre processos de máquinas diferentes. Lembrando que o processo é um programa em execução. Então eu vou ter comunicação entre processos, entre programas de execução em máquinas diferentes. E aí, quem ficou na pole position? Bora ver. Terminou já o treino. Bora ver quem foi. Verstappen. Aqui, ó. Verstappen ficou em primeiro, 1:22.1. E Hamilton 0.3 em segundo. Quem ganhar a corrida amanhã é campeão, negão. É assim. Então, vamos torcer pro Verstappen para ter novidade. Voltando aqui para a aula. Pessoal, tem dúvida aí? Né? Comunicações de processos de máquinas diferentes na arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura utilizada pela internet. Essa comunicação é feita pelo socket. Segue o jogo. Uma aplicação de rede consiste em pares de processos que enviam mensagens um para os outros por meio de uma rede. Sossegado. Um processo envia mensagens para a rede e recebe mensagens dela através de uma interface de software denominada socket. É a API dessas comunicações. Para identificar o processo receptor, duas informações devem ser especificadas. O endereço do hospedeiro, o endereço IP, tá? E o identificador que especifica o processo receptor no hospedeiro destino. E a porta, tá? A gente viu o cabeçalho do TCP. Vocês lembram disso? A gente abriu o Wireshark. Né? Começou a capturar pacotes aqui. Start. Né? Deixa eu parar aqui. E a gente viu que tem esse negócio aqui. Pô, só tem o DP aqui. Me dá um TCP aí, vai. Me dá aí um TCP. Pronto. E a gente viu que tem aqui, ó, esse negócio aqui chamado porta. Viu ou não viu? Me ajuda aí, rapaz. Quando a gente abriu o Wireshark, né, há umas 3, 4 aulas atrás, estou aqui eu abrindo de novo o Wireshark, a gente saiu esmiuçando os dados camada por camada. Tá? E a gente viu que na camada de transporte tem esse negócio chamado porta. Porta de origem e porta de destino. É essa porta, pessoal, que identifica o processo na máquina remota, tá? Essa porta. E aí, ó, deixa eu abrir um outro programa aqui que é bem legal para vocês verem. Sudo iptraf. Não está instalado? Ctrl U IP traf NG, né? Porque agora tem uma nova. Pronto. Isso daqui, pessoal, é o iptraf, tá? Next Generation, tá? Aqui uma nova geração, que ele mostra justamente esses sockets, tá? Presta atenção aqui agora. Então, eu posso vir aqui, iptraf, isso daqui só tem para Linux, tá? Vou aqui na interface, que eu estou na interface cabeada, e ele aqui, ó, TCP Connections. Deixa eu abrir uma página aqui, espn.com.br. Então, ó, quando eu abro uma página, ele vai mostrar aqui, ó, as conexões TCP, tá? Vocês vão ver que um lado vai ter 192.180.106, que é o endereço IP da minha máquina, 2 pontos, uma porta. Essa porta aqui, pessoal, identifica qual processo deve receber as informações na minha máquina. Já do outro lado, na 3.215.49.175, está aqui na porta 443, não é? Ela está identificando na porta, na máquina servidora de destino, qual é a porta que é acessada, ou seja, qual é o processo que está associado a essa comunicação nesse enlace. Deixa eu fazer uma imagem aqui para ver isso ficar mais claro. Deixa eu sair daqui consumindo banda, ver como funciona. Ninguém diz nada, né? Estou entendendo, não estou entendendo. Vê só. Pegar aqui o dia de novo. Ver linhas de grade. Pronto. Então, estou eu aqui na minha casa, tá? Acessando a ESPN. Então, a ESPN está sendo fornecida em um servidor remoto, não é? Tá aqui a ESPN, espn.com.br, e estou eu aqui na minha máquina, na máquina 192.168.0.106. A gente já viu que é através do endereço IP que a gente identifica de forma única nosso equipamento na rede TCP/IP. Ok, pronto, tá aqui. Aí isso aqui a gente sabe, tem um roteador, né, doméstico aqui em casa. É o primeiro salto com o TCP, com o traceroute, a gente viu que isso é verdade, é o primeiro salto.
Isso vai cair na internet, que tem aqui formado por diversos roteadores aqui na internet. Né? Na internet. E aqui, sai. Aqui eu vou ter diversos roteadores aqui no meio, interligados de alguma forma. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Ctrl C, Ctrl V, V. Não está conectados aqui de alguma forma. Até que isso chega até a rede destino. Deixa eu botar um raiozinho aqui. Oi, esse carinha aqui. Estão aqui conectados de alguma forma. Tá aí montada a topologia. Deixa eu botar um switch aqui no meio para não ficar tão uma representação tão superficial. Pronto. Beleza? Então aqui eu tenho o meu navegador. Tenho o meu navegador acessando o site da ESPN. Tá aqui. Tá? Então o site da ESPN está sendo fornecido lá. Sendo que lá no servidor da ESPN existe um processo que é o processo do Apache. A gente já viu isso aí também. O Apache é o principal servidor web existente no mundo. Então está rodando lá. Ele é um programa de execução na máquina de destino. Tá? Então, vamos ver aqui qual é o endereço IP da ESPN. Vocês lembram algum comando que a gente utiliza que, passando o parâmetro URL, ele retorna o endereço IP daquele destino? Lembra algum comando? Que comando a gente utiliza para resolver o nome do endereço IP? Pode ser o hosts.espn.com.br. Eita, host, foi mal. Host. Tá aqui. Então esse endereço IP, o endereço IP da ESPN. A gente também pode usar o NSLookup. Lembra do NSLookup? Tá aqui, também vou mostrar. Ó, se eu vir aqui no arquivo de anotações e procurar NSLookup, tá aqui. Se eu vier no arquivo de anotações e procurar host, no host vai ser mais difícil de achar. Se eu vier aqui no arquivo de anotações e procurar dig, será que já tem o dig? Não, não tem. Mas pelo menos tem um NSLookup, né? Então a gente já estudou isso, né, pessoal? Não tá ficando nada, né? Se eu pego esse endereço aqui, ó, e coloco no navegador. Cadê? Eita, deu erro. Era para ele abrir o site da ESPN do mesmo jeito, tá? Porque esse é o endereço IP da ESPN. Mas tudo bem. Então, desse lado aqui, ó, vamos tentar agora, pessoal, através do IPTraf. Ó, através do IPTraf. Sai tu, não preciso mais de tu. Identificar aqui a conexão da ESPN. Vamos ver se a gente consegue. Tem muita coisa aberta e fica difícil de ver, tá? Mas um desses pares aqui é o par da ESPN. Vamos imaginar que seja esse primeiro aqui mesmo. Pode ser, sem problema. Então saio aqui, ó. Vê. Quando a informação chega até o servidor, presta atenção. Chega até o servidor, solicitei, né? Solicitei a página da ESPN. Chega até o servidor e volta. Tá? Como é que o sistema operacional vai saber que deve enviar a informação para essa aba aqui do meu navegador? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que não é para enviar para essa aba, ou para essa aba, ou para outra janela? Como é que ele sabe? É através da porta, tá? É a porta que identifica isso. A porta. Então é por isso que ele sabe que quando a informação chega do site da ESPN, ele deve enviar para a terceira aba dessa janela do navegador, porque vai estar o socket. Então o socket é isso. Eu vou ter um par de porta, um par de IP e porta de um lado, ó. F2, FN F2. Imaginando aqui, 43576. E do outro lado eu vou ter a mesma coisa, tá?
eu vou ter lá do lado da ESPN, deixa eu botar aqui a fonte 40. Já desistiram de entender já? 40. Vou ter aqui o IP da ESPN, que pode ser um desses aqui, que a gente viu, qualquer um desses, tá? E vou ter a porta lá do outro lado, tá? Como se visse HTTP, a porta é 80. Então, esse par aqui, ó, IP porta, define a conexão, tá? Dois pares de IP e porta definem a conexão. Essa conexãozinha aqui, ó, representada por esse colchete, é definida por IP porta e IP porta. Eu sei que qual processo na minha máquina vai se comunicar com qual processo na máquina remota, através de dois pares IP porta, tá? Isso, Gleice, né? O Gleice colocou aqui, NSLookup, era isso mesmo. Isso que define um socket, tá? Então, é o endereço do hospedeiro, o identificador que especifica o processo receptor no hospedeiro destino. Esse identificador é a porta. Então, vou ter IP e porta. Serviço de transporte disponível para aplicação. Então, quando a aplicação vai utilizar o serviço da camada de transporte, tem duas formas, tá? Ou o serviço é confiável ou ele não é confiável. Quando o serviço é confiável, a gente usa o TCP. Quando o serviço não é confiável, a gente usa o DP. O DP, ele tolera aplicações, tolera perda nas aplicações. Pessoal, por exemplo, quando você envia um e-mail, o e-mail você quer que chegue certo, chegue completo, não é que não chegue faltando trecho do texto. Mas quando você está assistindo aqui o vídeo do Meet, pessoal, é tolerável quando dá um pequeno travamento? Isso é tolerável para o serviço? O que é que vocês acham? É tolerável, né, Lavínia? Eu também Acho concordo. que sim, né? Edinaldo também concorda. É porque trava ali, mas você consegue continuar ali na comunicação, no processo de comunicação. Mas quando você manda um e-mail, quando você vai abrir uma página, não é HTTP, você vai esperar que a página venha distorcida, venha corrompida, que você não consiga entender, que venha faltando trechos da página. Então, pessoal, existem aplicações que são tolerantes à perda e aplicações que não são tolerantes à perda, tá? As aplicações tolerantes à perda vão usar o DP e as que não são tolerantes à perda vão usar o TCP. E aí, pessoal, é que vem o estudo da semana que vem, tá? Tem o capítulo 24 do livro do Douglas Comer, 6 páginas aqui, que mostram como o DP funciona, tá? Isso é para a semana que vem só, mas eu estou mostrando aqui para vocês. E tem o capítulo do TCP, também do Douglas Comer aqui, que tem 10 páginas, ele é mais sofisticado, então tem um trecho a mais. Por que não se usa TCP em tudo? Porque nem sempre é necessário, Lavínia, ou nem sempre se pode, tá? Por característica que a gente vai descobrir aqui nesse capítulo do TCP, tá? Ele faz reserva de recursos. E aí, se todas as conexões reservassem recursos, toda a internet travaria. Então, há situações, há aplicações, tá? Que você não só tolera, mas que você deseja que não sejam confiáveis. Porque a confiabilidade traz consigo uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode travar toda a internet. Tem até artigos científicos que mostram isso, né? Se tudo fosse utilizando TCP, né, não haveria memória RAM suficiente nos dispositivos para estabelecer as conexões TCP. Claro, a gente vai entender isso quando estuda profundamente, né, completamente, quando estudar o capítulo 10. Tá? Por enquanto, é por isso. Né? Se todas as aplicações utilizassem TCP, não haveria memória RAM para todas as comunicações na internet. Então, é uma questão de recurso. Quando eu tenho confiabilidade, controle de fluxo, controle de condicionamento, eu reservo recursos da máquina. Quando eu não tenho isso, eu só envio e não quero nem saber se chegou ou não. Não preciso reservar recursos. Essa é a motivação para que nem tudo se use TCP. Então, serviço de transporte. Além de transferência confiável, vazão, bits por segundo. Taxa pela qual o processo remetente pode enviar dados ao processo destinatário. Existem aplicações que são sensíveis à largura de banda e aplicações elásticas, que toleram a variação de largura de banda. Tá? Quando você está assistindo, por exemplo, o Netflix, se a taxa de transmissão do seu provedor cai muito, vai travar o filme. E pode ser até que trave e que apareça aquele erro do Netflix, né? Conexão lenta. Então, vídeo, por exemplo,
não é uma aplicação que é tolerante à variação da largura de banda, tolerante à vazão, tá? Mas carregar uma página, por exemplo, vê se você concorda. Quando você vai carregar uma página, pode ser que você tolere, não é? a variação de largura de banda. Pode ser que não seja um problema. Então vou carregar aqui a página do IFAL. Então, ó, página do IFAL. Nesse momento, minha conexão está aqui na máxima velocidade, 300 megabits por segundo. Ela cai para 10 kbps por segundo. Né? Eu posso tolerar, posso esperar um pouco mais para que a página do IFAL seja carregada. Está entendendo a diferença? Existem serviços, há aplicações que toleram a variação de largura de banda, como carregar páginas web, né? As páginas HTTP, e outras aplicações como Netflix, que pode ser que não tolere. Né? Se cair muito a largura de banda, né? A conexão vai se perder o vídeo. Se você tiver numa ligação pelo WhatsApp, né? E variar muito ali, o WhatsApp é um bom exemplo, né? Quem aí já perdeu ligação de vídeo por WhatsApp porque a largura de banda estava baixa? Fala aí. Quem desistiu? Quem desistiu? Estava numa conexão de vídeo no WhatsApp e desistiu. Alguém já aconteceu com alguém? Muito. Muito, né, Ednaldo? Silvio também concorda. Comigo também, né? Acontece bastante. Não é? Por quê? Não é tolerante à variação de largura de banda. Não é tolerante à variação de vazão, tá? Bits por segundo, vazão. Então não tolera. Tem aplicações que toleram e outras não. Estão entendendo? São características da camada de aplicação, das aplicações que são fornecidas na internet. O que mais? Temporização. Não é? Quanto tempo vai demorar para emitir a informação e receber a informação? Tem uma tabela aqui agora, pessoal, que fica mais fácil de compreender cada um desses parâmetros. Ó, transferência, download de arquivo. Um download de arquivo é tolerante à perda? Nem a pau, né? Você está fazendo download de um arquivo, faltar um pedaço, ele vai ficar corrompido, você não vai conseguir nem abrir o arquivo. Então não é tolerante à perda. Vazão é elástico. O download de um arquivo, ele permite ali que exista uma variação da largura de banda. Em determinado momento está funcionando em 1 MB, depois baixa para 50K, depois só para 10 MB. Concorda? Download de um arquivo é uma aplicação elástica. Não é? Sensibilidade ao tempo, não. Não é? Eu posso esperar, né? Pacientemente eu posso esperar ali por um tempo razoável para que o download seja feito. Vamos ver outra aqui, ó. Outra característica agora. Telefonia via internet, videoconferência. O Meet, né? É tolerante à perda? É. Vez ou outra trava, né? Não é nada. Mas a gente vai aqui no esforço tentando compreender. Né? Então, a elasticidade, ela varia de acordo com o serviço, tá vendo? Se for uma telefonia via internet, via videoconferência, para áudio, para vocês compreenderem bem, tem que ser 1 megabit por segundo. Para vídeo, ao menos 10 kbps por segundo a 5 megabits por segundo ao máximo. Tá? Então tem uma faixa de tolerância para vazão. Saiu dessa faixa aqui, o serviço torna-se intolerável. E a temporização? Sim, eu tenho que ter aqui renovação, né? Quando é áudio, quando é vídeo, eu tenho que ter uma garantia aqui de que em tempos essa informação esteja sendo emitida e recebida. Porque se não estiver sendo emitida e recebida, o serviço fica descaracterizado, ele perde o propósito. O vídeo é uma aplicação multimídia em tempo real. Escutar música é uma aplicação multimídia em tempo real. Tempo real. Eu preciso que aquele negócio fique com a taxa ali, recebendo dados frequentemente, numa frequência que não interfira com o serviço. Então é sensível ao tempo? Décimos de segundo. Então, se não chegar novas informações de décimo, de 0.1 e 0.1 segundo, por exemplo, aquele serviço não vai ser bem fornecido. E tem outros, ó, jogos interativos, tolerante à perda, né? Depende aí, né? Receber uma bala aí na cara jogando Counter-Strike. Vazão, poucos kbps a 10 kbps, sim, décimo segundo. Mensagem instantânea, vai depender, né, do tipo de mensagem, sim, não, se for em tempo real. Então são algumas características, tá? De serviço de camada de aplicação. E aqui, ó, se ela usa TCP ou UDP, tá vendo aí, Lavínia? Ó, correio eletrônico, com certeza eu quero que seja confiável. Acesso a terminal remoto, né? Login remoto, com certeza eu quero que seja confiável. Páginas web, sim. Transferência de arquivos, sim. Multimídia e fluxo contínuo, né? Dependendo aí
Nem todos funcionam com TCP. A maioria funciona com DP, na verdade. Telefonia por internet, depende, o DP ou o TCP. Geralmente quando é multimídia, pessoal, tá? Só se usa o TCP quando se tem recurso. Quando observa que não tem recurso, passa a usar o DP. Tem vários algoritmos para isso. Temos mais 8 minutos. Protocolo de camada de aplicação. Um protocolo de camada de aplicação, ó, define os tipos de mensagens trocadas, tá? Como é que começa uma... Que nem aquele protocolo. Oi, que horas são? 2 horas. Então tem que ter um conjunto de mensagens que iniciam uma comunicação, que fazem a troca de dados, que encerram a comunicação, tá? Então você vai ter tanto a forma, né? A sintaxe, ela vai dizer a forma, e a semântica, o significado daqueles dados. Isso é sintaxe e semântica, tá? Sintaxe é a forma, semântica o significado. Quando eu recebo tais bits aqui na mensagem, o que é que eles significam? Significam o endereço de hardware do cliente. Então já sei que aquilo tem um significado, é a semântica daquele campo. Então cada protocolo vai ser formado por mensagens. Essas mensagens vão ter campos que devem ser preenchidos de acordo com o significado esperado na origem e no destino. É um protocolo, né? Troca de mensagens, onde cada trecho da mensagem tem um significado. E a gente chega no HTTP. Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá? E aí vai ser duas opções, tá? Ou a gente faz na segunda-feira um horário trocado, como vocês sugeriram, né? Como foi na verdade, não foi a sugestão, né? Foi o relato. Faz no horário trocado para a gente ver essas sessões aqui, que não vai adiantar começar agora, vai ficar muito corrido. Deixa eu mostrar aqui, anotações. Então, ó, o planejamento era ousado, tá? Eu sabia que esse planejamento para hoje era ousado. Então, ó, o planejamento era o seguinte: a gente viu essas sessões aqui, tá? Do capítulo 1 do Kuroso, viu a sessão 2.1, tá? E aí, ó, são 3 protocolos que a gente vai ver, serviços, na verdade. A gente vai ver o HTTP 4, os serviços de e-mail 3 mesmo, e o DNS, 3 serviços. Então, ó, a gente pode tentar o seguinte. Eu vou passar isso aqui como leitura para vocês. E na segunda-feira eu coloco as mensagens lá no mural. Pessoal, vai ser necessário a gente fazer um horário trocado, que a gente pode fazer, por exemplo, na terça de manhã, para ver. Mas na terça fica muito, muito distante. E na segunda fica muito em cima. Não vai ter jeito. Tá? Não vai ter jeito. Vai ter que ser um estudo dirigido aqui mesmo, de vocês, com relação a HTTP, correio e DNS. Tá? Então, ó, são essas as páginas. Ó. O HTTP, ele tem 14 páginas, das 72 e 85. Eu vou botar aquela atividade, se tem alguma dúvida, aí você coloca a dúvida e eu vou respondendo. Tá? O correio, aqui a gente tem 13 páginas, de 86 a 95, e 12 páginas do DNS. Então, cada serviço desse aí tem entre 12 e 13 páginas, tá? Para você estudar. Tendo qualquer dúvida com relação a esse serviço, você manda a mensagem lá na atividade. Vou passar uma atividade para cada um deles. Aquela, né? Leia tal, tem alguma dúvida? Bota aqui. Leia tal, tem alguma dúvida? Bota aqui. 24 horas antes da aula, Gleice. Então vai estar aí em torno de 2 da tarde. A aula da gente é 3 da tarde na terça. Então em torno de 2 da tarde já vai estar disponível. Essa daqui é só lançar. Professor, Essa eu já fiz, tá? Diz. mas nesse caso, qual vai ser o capítulo da avaliação? Vai ser esse aqui, o capítulo 1 e 2 do Kuroso. Tá? Essas sessões aqui e essas sessões aqui. 1, 2, 3, 4. Esse é o assunto da prova, tá? Tudo que tem aqui, que está contemplado, capítulo 1 e 2 do Kuroso. Resumindo, o capítulo 1 e 2 do Kuroso que está aqui, né? Como não contemplado, é o assunto da prova. Beleza? Aí eu vou passar uma atividade dessa para cada uma dessas sessões e, tendo dúvida, você entra em contato. Tá? Pronto. Dentro do tempo que a gente tem, acredito que seja a melhor abordagem possível aí para a gente. E na terça-feira a gente continua com isso aqui. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui.